E se eu te falasse que a partir do momento que você deu a primeira respiração nesse mundo, você carrega contigo um mapa da sua vida inteira? Se inscreve no canal para ficar mais por dentro desses conhecimentos, que a gente vai falar muito de muitos temas aqui. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Michelle Yunes e eu sou astróloga evolutiva. O que isso quer dizer? Todo mundo, quando tem contato com astrologia, a primeira coisa que faz, e é muito natural, é olhar o signo solar. Olha o signo no qual o Sol estava no momento que você nasceu, e aí se apega às características desse signo, justificando partes do seu comportamento, da sua personalidade. E parte disso, gente, faz sentido. A gente vai entendendo aos pouquinhos, quando a gente vai estudando astrologia, entrando em contato com essa ferramenta. De fato, o signo no qual o Sol estava no momento que você nasceu tem uma grande importância para as questões de ego, para a questão de como você traz vida ao seu propósito evolutivo na Terra. Mas a astrologia, ela pode ser usada para muito além de definir padrões psicológicos, de definir tipos de personalidade. Ela pode ser usada como um mapa de guiança em como você evolui determinados padrões, como você pode traçar caminhos alternativos para viver de fato o seu maior alinhamento, a sua melhor essência, a sua parte mais pura, elevada, de fato canalizada na Terra, através do seu nascimento e do seu corpo físico. Essa linha de astrologia, ela é chamada de astrologia evolutiva por um motivo. Ela tem por objetivo te ajudar a evoluir. Então, qualquer ponto que a gente veja num mapa astral, seja signo do Sol, de Mercúrio, de Vênus, Lua, enfim, ascendente, a pergunta que eu me faço quando eu olho aquele mapa é: para que você vem com essa composição? Para que você tem um Sol em Leão, em Câncer, em Sagitário? Para que você vem com uma Lua num signo X ou Y? Para que você vem com um ascendente em determinado signo? E isso apenas a astrologia evolutiva me responde. Quando a gente olha um mapa, a gente consegue ver claramente o ponto de onde a gente tem mais facilidade e os padrões psicológicos mais fáceis de serem ativados, porque é um ambiente seguro e confortável que a gente já desenvolveu através dessa ou de experiências pregressas, porque dá para a gente fazer uma correlação com reencarnação, sim, através da astrologia evolutiva. A gente olha esse ponto que eu costumo chamar de bagagem da alma. Aquela malinha que a gente traz quando a gente reencarna nessa existência. Quais são os padrões, os aprendizados que eu trago para essa vida sendo úteis para eu desenvolver novas qualidades para frente? Todo mundo tem uma mala, gente. E essa mala, ela pode ser facilmente atrelada a experiências da primeira infância, né? Logo do comecinho da vida, ou também de experiências de vidas passadas. Eu já fiz cruzamento desse ponto no mapa, que é chamado Nodo Sul, com registros acásticos, e tem uma correlação fantástica de um e de outro. O que quer dizer que a gente não vem despreparado para uma experiência na Terra. A gente traz uma bagagem, e essa bagagem ela tem um motivo, porque ela ajuda a gente a desenvolver as características que a gente precisa para dar o próximo passo na nossa evolução. Aqui, quando eu falo próximo passo na nossa evolução, eu não estou querendo determinar um destino para cada um de nós, porque eu não acredito que exista um único destino para cada um de nós. O que sim eu acredito é que todos nós estamos destinados, em última instância, a viver o amor universal, a viver o bem na sua mais alta expressão, que a gente está destinado a evoluir e a se tornar cada vez mais parte da consciência integrada e universal, que a gente chama de uno. Então, voltar para essa consciência integrada é o nosso objetivo como alma, como ser encarnado nesse planeta. Agora, a forma como a gente vai fazer isso, a direção com que cada pessoa tem para fazer isso é diferente. Porque às vezes o que você tem desenvolvido é o que eu preciso desenvolver, e às vezes o que eu já tenho desenvolvido você precisa aprender. Todas as relações que vão se traçando, que vão se
apresentando no nosso cotidiano, elas têm um sentido maior de integração. Elas colocam a gente nesse caminho que a gente individualmente deve percorrer. E é disso que a astrologia evolutiva faz. Então, um mapa astral, nessa abordagem, ele vai observar o ponto de partida, ou seja, onde que você já está com a energia ali coerente, já conhece, e aí é importante a gente pensar que esse ponto de partida, por ele ser confortável, por ele ser conhecido, a gente tende a ter um magnetismo muito forte de ficar nele, de não sair dele, de não querer ir para lugares desconhecidos que podem apresentar algum perigo para a gente, que podem colocar a gente num território de risco. Não é? Quando a gente sai de algo que é conhecido, nosso próprio cérebro faz um movimento de opa, aqui pode ter um perigo, eu não conheço o que pode te atingir aqui. Então, o lugar para onde a gente vai, ele sempre vai oferecer esse perigo do desconhecido, porque é algo que a gente não tem desenvolvido e é algo que a gente não tem segurança naquilo ainda. A gente está aqui justamente para desenvolver. E nota que eu estou falando isso não como um ponto de mudar a essência de quem a gente é. Muito pelo contrário, porque a ideia é justamente integrar mais todas as energias dentro da nossa essência individual e única. Então, como é que a gente faz esses movimentos de conhecer mais coisas e de aflorar com mais tranquilidade aquilo que a gente já traz dentro da gente? É esse o caminho. Todos nós temos uma essência divina, uma parte de Deus que é absoluta, que não depende das circunstâncias. Mas muitas vezes a gente não tem consciência disso, a gente não consegue ter a visibilidade disso no nível consciente mesmo. E aí, quando a gente não tem essa consciência de quem a gente é, do que a gente é feito, a gente acaba caindo em padrões que limitam a gente acaba se fixando na experiência do ego. E eu não quero, de maneira alguma, aqui demonizar o ego, porque o ego é uma forma da gente trazer essa consciência à vida, mas ele não é tudo. A gente experimentar o mundo de uma perspectiva puramente egóica é muito complicado, porque limita a gente. O ego, ele é uma parte de quem a gente é, ele não é tudo que a gente é. E é exatamente esse caminho que a gente faz na astrologia evolutiva. Então, quando uma pessoa observa o signo solar dela, o que que o signo solar dela vai me indicar? Vai me indicar o modo de operação do seu ego, a forma como o ego tangibiliza a experiência da vida terrena. É isso que o signo solar faz. Ele magnetiza, ele aglutina as características de personalidade daquela pessoa para ela transitar pela vida da melhor maneira possível. E, portanto, por ele representar o ego, ele também apresenta alguns aspectos mais sombrios do ego. A gente tem tudo, gente. A gente tem luz e sombra. Faz parte dessa integração a gente olhar para a natureza divina como absoluta mesmo, como algo maior que transcende essa ideia de certo e de errado. Mas quando a gente fala de astrologia evolutiva, o meu foco não vai ser única e exclusivamente o signo solar, porque o signo solar é um caminho do ego para se materializar, para concretizar aquela experiência que a vida proporciona. E qual é essa experiência? Para que é essa experiência? Quem vai dizer isso para gente na astrologia evolutiva é o Nodo Norte. O Nodo Norte é aquele objetivo espiritual, é aquele ponto de aprendizado que você deve desenvolver nessa existência, usando da sua própria bagagem, usando das características que você já traz desenvolvidas na alma, para colocar aquilo para disposição de onde você precisa ir. E quando a gente tem essa perspectiva a partir de um mapa astral, a gente consegue traçar caminhos que mostram como a gente pode chegar nesse ponto de evolução. Como eu posso usar a minha personalidade para me ajudar a desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver, que eu posso desenvolver nessa existência. Claro, se você não quiser ir nessa direção, ninguém vai te obrigar. Às vezes a vida coloca uns empurrãozinhos, assim, né? Uns empurrõezinhos. Ela dá uma brigadinha, assim, né? Coloca uma experiência mais difícil, que você não tem como fugir, como contornar. E por isso que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento. Porque, gente, todos nós estamos fadados a evoluir. A gente não tem muito
uma opção aí, né? A gente pode acelerar ou retardar esse processo. A gente pode aproveitar mais as oportunidades dessa vida ou menos, mas todos nós vamos chegar no momento de união e integração universal, quando a gente pensa numa perspectiva maior de existência. A astrologia é uma das ferramentas mais completas, e olha que eu já estudei muitas ferramentas, para te ajudar a sair desse ponto A ao ponto B. E o ponto B, gente, só o céu é o limite. Existem várias experiências que você pode sublimar para chegar naquele ponto que é o que a tua alma precisa para desenvolver. Quando a gente tem essa consciência, tudo, tudo no seu dia a dia, as coisas que acontecem nos momentos mais bobos, mais corriqueiros da experiência, eles têm profundo significado. E é essa busca de consciência e de significado que eu trago para vocês a partir da astrologia evolutiva. Então, primeiro ponto, não dá para a gente ficar preso na ideia do signo solar. Não dá para a gente ficar preso apenas nas características de personalidade. A ideia aqui é a gente entender para que a gente tem essa personalidade, para que a gente tem essas potencialidades e desafios, esse lado luz e o lado sombra. E qual é o gatilho que a gente pode cair de ficar preso à nossa bagagem ao invés de desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver? É exatamente isso que a gente vai falar ao longo dos conteúdos quando a gente explora esse universo da astrologia evolutiva. Vai muito além de personalidade. Dá pra gente ver personalidade, dá pra gente ver formas de aprendizado, dá pra ver forma de ganhar dinheiro, forma de trabalhar, tem tudo isso no espectro de um mapa astral. Mas o mais importante, na minha visão de astrologia, é como a gente usa tudo isso que a gente tem para evoluir. Bora?